especialista em direito eleitoral, o José Paulo Novaes. Zé Paulo, meu querido, seja bem-vindo. Feliz ano novo para você, né? Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de ser o nosso primeiro entrevistado desse ano, viu? Primeira edição do programa desse ano de 2024. E como eu falava semana passada, ao virar, né, esse ciclo, terminar 2023 e começar 2024, sem sombra de dúvidas, a respirar política, né, por conta justamente das eleições, praticamente vai ser inevitável, né? Então, muda algumas questões também de calendário e é bom sempre a gente atualizar, né, os nossos ouvintes do que é que pode, o que não pode, o que é que está previsto agora nesse início de ano. Então, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, Tony. A satisfação é minha sempre de poder contribuir, trazer informação, tá conectado aí, ligado com os ouvintes da Rádio Cultura, os ouvintes do programa Sertão Notícias. Um feliz ano novo para todos, muita paz, saúde, né? Que Deus abençoe. Amém. O lado de cada um, né? E o resto com paz e com saúde, o resto a gente realmente consegue correr atrás. E que responsabilidade ser o primeiro entrevistado do ano, né? Com tantas figuras importantes, né? Para falar de política, para trazer falar, poderia ser a governadora, poderia ser a prefeita, né? Márcia poderia estar aqui hoje já falando do que está planejando aí próximo ano. Enfim, mas a gente vem também abordar um assunto que gera também bastante debate, que traz algumas polêmicas, o que pode, o que não pode, né? Virada de ano, a partir desde ontem, 1º de janeiro, o que é que pode, o que não pode ser feito, né? Então, assim, já tem alguns impedimentos. O calendário eleitoral, como a gente chama, começou no início de outubro, né? Um ano antes da eleição. A eleição esse ano será dia 6 de outubro. Então, um ano antes, já tem algumas regras que devem ser obedecidas. Quem está na intenção de ser candidato, quem está na condição de pré-candidato, né, já deve estar com seu domicílio eleitoral definido um ano antes da eleição, né? Já deve estar afiliado a um partido, porque a gente sabe que a janela de transferência de partido, ela ainda vai chegar, mas você já deve estar afiliado a um partido político. Isso tudo faz parte também, Tony, de um planejamento, né? Quem hoje tem a pretensão de ser candidato, quem hoje está à frente de um partido político, de um grupo político, precisa estar organizado e planejando bem suas ações partidárias. Precisa saber se está em dia com a prestação de conta anual, né? Porque nós temos a prestação de conta eleitoral, que é do processo da eleição de fato, né? Durante a sua candidatura, após o registro de candidatura, toda aquela despesa do período eleitoral, a gente presta conta no final, né? Mas existe a prestação de conta anual dos partidos. Então você tem que saber se o partido tá em dia com essa prestação, ainda que não tenha ocorrido gastos, né? Você precisa informar de que não gastou, certo? Então toda essa movimentação, todas essas informações devem ser lançadas à Justiça Eleitoral, né? E as pessoas, esses operadores dos partidos políticos, eles não ficam atentos a isso, e aí quando começa o ano eleitoral, quando começa a trazer pré-candidatos para se filiar, é uma loucura, você não sabe nem se o partido está organizado para receber essas pessoas, né? Então é muito importante todos que têm pretensão, todos que realmente estão à frente de partido político, presidente, tesoureiro, tem que estar atento ao planejamento eleitoral, a uma organização partidária, certo? E com isso eu sugiro uma assessoria jurídica competente, experiente, para poder estar orientando da melhor forma. Sem sombra de dúvidas. Zé Paulo, sempre acontece, e a gente sempre até brinca que parece que o Congresso Nacional gosta de testar mini reformas eleitorais e coloca como teste as eleições municipais, né? Para ver se cola e se dá certo para as eleições gerais, né? Que aconteceram lá em 2022. O que é que foi feita alguma mini reforma no ano passado para já valer para essas eleições, que também tem até um prazo, né? Para que se vote, para que se faça algum tipo de reforma, tendo em vista tem que ser um ano antes também, né?
das eleições municipais, ou seja, antes de 6 de outubro do ano passado. Houve alguma alteração sobre isso? Tem alguma coisa diferente para essa eleição de 2024 agora? Tony, o que eu posso dizer é que as alterações, né, que de fato influenciaria nesta eleição não foram colocadas dentro desse prazo de um ano antes da eleição. Então, não valerão para a eleição 2024. Né? Algumas alterações, mas que não interferem no jogo. O que a gente vai ter em relação a 2020 é o número de candidatos, né, na eleição proporcional, na eleição de vereador, o número de candidatos por partido, que vai diminuir. Era quantos antes? Era de 150% do número de cadeiras, ou seja, nós temos 17 cadeiras, 17 citando o exemplo de Serra Talhada, né? Isso, Serra Talhada, e perfeito. Obrigado por completar. Citando o exemplo de Serra Talhada, 17 vereadores, né? 17 vagas para vereador, então seria 17 mais 50%. E esse ano número de cadeira em qualquer cidade que seja. Qual o número de cadeira? Qual o número de vaga? Número de cadeira mais 1. Então, em Serra Talhada, 17 mais 1, 18 candidatos por partido. Isso influencia. O negócio afunila mais ainda, né? Influencia demais no como você vai montar sua chapa, né? Quem serão os seus candidatos. Isso também influencia. E aí, Tony, mais uma vez, em 2020, aqui mesmo, nesse ambiente, para todos os ouvintes, nós chamamos a atenção com relação às candidaturas fictícias, principalmente as candidaturas femininas fictícias, certo? E a gente viu aí um monte de vereadores caindo, né? O Tribunal Regional Eleitoral caçando, Petrolina teve isso, que até a Lucinha Mota assumiu o lado. Recentemente. A gente teve aqui também pro lado da região metropolitana, nós tivemos vários casos. Goiânia, Tacaembó. Né? Coisa que não acontecia antes, né? Teve histórico, foi preciso realizar uma eleição suplementar para vereador, porque quando caçou de todos que estavam lá, não tinha vereador para assumir as vagas da Câmara de Vereadores. Isso é algo histórico. Nós temos as eleições suplementares para prefeito. Isso, né? Já aconteceu. Já aconteceu, o prefeito concorreu subjúdice. A gente teve Pesqueira, né? Acho que foi Pesqueira. Pesqueira, né? Teve isso no ano passado. De Marquinhos, né? Do cacique, e que não pôde assumir, de fato, né? E aí, o presidente da Câmara que estava interino, inclusive depois obteve êxito na eleição suplementar, mas aí teve que acontecer uma nova eleição, teve que ser realizada uma nova eleição, certo? Para esse período complementar aí, e esse ano provavelmente o próprio Marquinhos, o cacique, ele vai poder concorrer com aquilo que impediu ele em 2020, e ele ficou todo esse tempo subjúdice, não é mais um impeditivo para ele, né? Pegando esse exemplo que você citou de Pesqueira. Mas retornando ao que eu estava falando, das eleições de 2024, não adianta. Procura aquela pessoa, aquela mulher que é ativa politicamente, aquela mulher que tem um serviço prestado, aquela que queira de fato participar do processo eleitoral. Por quê? O TSE, o TRE, a Justiça Eleitoral, ela já tem o precedente. O que aconteceu? Em 2020 tiveram várias candidaturas fictícias e a Justiça Eleitoral demorou um pouco para identificar e definir nas suas decisões, certo, judiciais, o que de fato seria uma candidatura fictícia, né? Quais seriam os requisitos para a identificação da candidatura fictícia? Mas ela já tem isso como precedente, já chegaram decisões, inclusive do município de Goiânia, aqui em Pernambuco, que foi até o TSE, e também de municípios de outros estados, né? E que as chapas foram cassadas, e isso todas essas decisões formam um precedente jurídico, certo? De decisões que fundamentam. Então, para 2024, caso ainda tenha algum presidente de partido, algum ator político que tente montar chapas proporcionais
com candidaturas fictícias, ele não vai ter tanto tempo, não vai gozar de tanto tempo, certo? Desses, vamos dizer assim, dos vereadores sentados na cadeira, porque o precedente, a decisão do judicial desses anos anteriores vai fazer com que esses próximos processos corram de forma mais célere. Entendeu? Então vai ser uma candidatura o que vocês chamam de direito da jurisprudência, Jurisprudência, perfeito. Então, assim, além das candidaturas fictícias, aqueles, por exemplo, eu tenho uma votação razoável, mas não estimulei candidaturas femininas. Então, eu vou pegar qualquer mulher aqui para poder compor minha chapa, certo? Então, mas essa minha candidatura, eu entendo como aventureira. Por quê? Porque eu não vou poder gozar de tanto tempo sentado na cadeira. Então, vou estar frustrando, inclusive, os eleitores que acreditaram em mim. Exatamente. Porque me colocaram numa condição de entender que minha pré-candidatura é favorável, né? Porque isso começa esse processo de pré-candidatura é importante para saber se as pessoas estão querendo, acreditam em você, né? Você está dialogando com as pessoas, você está em contato direto com as pessoas, o que é que elas estão pretendendo de mudança, né? Ou de continuidade, lógico que muitos também permanecem, né? Mantêm, nós temos casos aqui de vereador que tem 10 mandatos, então isso quer dizer que ele tem um serviço prestado, que a população acredita nele, né? E mantém ele eleito para o cargo de vereador. Muito bem. Mas nesses casos, quando eu atuo dessa forma, certo? Eu vou estar frustrando também meus eleitores, porque eu vou ter um mandato cassado. Então é importante estar atento a essa questão também das candidaturas e não tentar fraudar, né, o processo democrático, o processo eleitoral. Esse é o grande dilema, né? Tentar. Tem muita gente que gosta, né, de fazer isso, de tentar burlar o processo eleitoral. Zé Paulo, eu queria também aproveitar, a gente sabe que eu tomei conhecimento que está vedado agora, já com essa virada de ano, a questão das pesquisas eleitorais não registradas, né? Então eu vi que teve uma febre de pesquisas até o dia 31 de dezembro, mas agora quem quiser divulgar a pesquisa, isso vale até pra gente do meio de comunicação, só pode divulgar a pesquisa que for registrada, é isso mesmo? Isso, exatamente. Não é uma regra nova, né? A partir de 1º de janeiro, de ontem, todas as pesquisas devem estar devidamente registradas até 5 dias antes da sua divulgação, certo? Na Justiça Eleitoral. Ou seja, não pode divulgar pesquisas sem o devido registro, sem mostrar como é que está sendo elaborado, qual foi a metodologia utilizada, todos os requisitos que já constam na legislação eleitoral. A gente tem que ter muito cuidado agora e saber também diferenciar com a pesquisa de enquete. Exatamente. As rádios, os blogs, né? Está vedado isso também, questão de enquete? Não tenho entendimento sobre enquete, mas existe, como foi dito aqui, sobre jurisprudência, a legislação não trata sobre enquete, certo? Mas até o período convenções partidárias, as enquetes elas ainda podem ser feitas, mas não divulgada como pesquisa, é enquete, tá? Enquete de avaliação, enquete de intenção, eu sugiro até o final de junho ela ainda pode ser feita, mas não confundir com pesquisa eleitoral. Esse prazo até final de junho é justamente quando finaliza todas as convenções partidárias? Não, o período de convenção ela inicia em julho e vai até o início de agosto. Entendi. Eu ainda não estou com o calendário todo completo, não, as datas não, mas cada ano vai mudando. Mas é humanamente impossível estar com esse calendário desse tamanho aí na cabeça. Porque 45 dias antes da eleição é o período de campanha, de fato, né? Antes disso vem um período de registro de candidatura, um pouco antes disso vem um período das convenções, né? Até dia 30 de junho você ainda pode inaugurar obras da ordem de serviço. Para quem tá. O que não pode agora é distribuir. Com mandato, né? Isso, o que não pode agora é distribuir brindes e qualquer mercadoria ou material assistencial que não esteja, não pode, aquilo que não esteja já programado dentro do orçamento para gastar esse ano, certo? Entendi. O município já está previsto gastar, ou já tem um programa social
né, que atenda a população, esse dá continuidade. O que não pode é criar algo novo. Isso. Entendi. Entendeu? Então também é o que não pode desde ontem, né? Tem algo que assusta muito, principalmente gestores, quem já foi ex, que é atual gestor, também, Zé Paulo, é a questão da lei da ficha limpa, né? A ficha suja, né? Sempre sai o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem um período aí antes de todas as eleições, sejam elas nacionais, né, gerais ou municipais, sempre sai uma lista, né? E aí um Deus nos acuda para quem sai naquela lista, porque tem alguns impedimentos para registrar a candidatura. Isso é mais ou menos quando é que vai estar saindo essa lista que justamente coloca quem é que tem algo, né, para resolver ainda pendências jurídicas, né, em relação a contas, rejeições de contas pelos tribunais. O Tribunal de Contas de Pernambuco e os demais, eles geralmente divulgam essa lista no período que antecede as convenções, né? Ou até esse período de convenção, justamente para os partidos políticos tomarem conhecimento de qual seria a irregularidade apontada. Também não quer dizer que o nome, constando aquele nome nessa lista, não é um impedimento de fato, né? Existe situações em que a gente analisa o que é que está sendo apontado, né? Se aquilo ali torna o candidato inelegível, né? Entendi. Ou não tendo condições de se candidatar. Na justiça, na legislação eleitoral, a gente trabalha analisando 2 critérios: o de elegibilidade, as condições que torna você ser candidato, né? O domicílio eleitoral, tá afiliado a um partido político, a idade, enfim, e as outras condições de inelegibilidade, o que tornaria você não podendo ser, o que torna você não poder ser candidato. Tá? Desculpa, me enganchei, mas só para, eu fico preocupado só em deixar isso bem claro para a população, para o ouvinte, né? São essas 2 condições: elegibilidade e de inelegibilidade, né? O que torna você possível, mas também tem os critérios e requisitos que torna você impedido de se candidatar. Zé Paulo, eu acompanhei muito a política e eu acho interessante os termos que são utilizados, né? Eu ouvi muito uma juíza aqui em Serra Talha dizer campanha, né, campanha de captação ilícita de sufrágio, né? Quer dizer que é compra de voto, né? Bem interessante. Me diga o que nesse período agora, no calendário, a gente tem muito isso, né? A questão do assistencialismo, você até falou de projetos, né? Que não pode fazer distribuição, e a gente sabe que infelizmente tem pessoas que acabam burlando, né? De que maneira as pessoas podem estar, vamos dizer assim, denunciando, né? Quais são os meios porque a gente sabe que o poder econômico, ele acaba não deixando o processo, né, eleitoral de uma forma igualitária, né? A gente sabe que o poder econômico, ele coloca você com a margem de vantagem, e justamente isso que a justiça eleitoral ela prega, que todos, né, devem ter o mesmo patamar de igualdade ali de competição. Então, como é que pode o cidadão que vê um caso desse, né, pode fazer para denunciar, né, reporta a justiça eleitoral mesmo? Como é que funciona esse tipo de trabalho, né, da justiça eleitoral? Com esse seu questionamento, inclusive, veio à minha memória uma situação de 2020 em que um candidato, ele utilizou-se de meios ilícitos para turbinar sua pré-candidatura, e esse processo correu aí e ele teve que responder por isso. Então ele fez um trabalho que eu veja bem, hoje a rede social ela pode ser utilizada, isso, certo? Mais uma ferramenta, isso, né? Só que a rede social, da forma que ela foi utilizada com imagem de alta qualidade, com drone, utilização de drone. Então ali você tinha que estar contratando. Quando foi questionado sobre esses gastos, ele disse que recebeu dinheiro de pessoa jurídica quando não pode, no período de pré-candidatura. E aí, qual foi o ato falho? E eu sou bem direto, por falta de uma assessoria jurídica no período de pré-campanha.
Não existe. Para quem quer ser candidato, é primordial ter uma assessoria jurídica. Então, o que ele acreditou? Que a prestação de conta e receber ajuda, doações de pessoas jurídicas seria apenas durante o período de campanha. Não. Tudo que você faz na pré-campanha, você também tem que ter o cuidado, porque pode ser um abuso de poder econômico. Isso, exatamente. E aí ele teve que responder esse processo por abuso de poder econômico, investimento, turbinando as suas postagens, né? Lembro muito desse caso. Para ter o maior alcance, né? E recebendo recebendo doações, né? De pessoa jurídica que também não pode, entendeu? Então é bom estar atento também a essa questão. Você foi muito cirúrgico nas suas palavras. De quem está pleiteando, lembrando que qualquer cidadão maior de idade, filiado ao partido que você colocou, em dia com suas obrigações eleitorais, pode, né? Filiado a um partido, pode colocar o seu nome à disposição, né? A nossa justiça eleitoral, ela prevê isso, né? Qualquer cidadão pode se colocar à disposição para um cargo, né, público, né? No caso, ser um cargo eletivo. E aí o que é que acontece? Não é de suma importância, não é fácil. Você não vai lembrar de tudo isso, de que a gente está tratando aqui, de que pode isso, que agora não pode pesquisa tal, que você não pode fazer projetos que você doe, né? Que possa caracterizar a compra de voto, né? Antecipada, enfim. Então, tudo isso pode implicar mais na frente. Então, o primordial contrata uma assessoria jurídica. O pessoal sempre para poder fazer, porque não pode levar no bolo, né? Vamos dizer assim, não. Uma candidatura, a gente tem uma né? relação tão boa que eu tô até lhe cortando aqui, Tony. Fica à vontade, fica à vontade. Veja bem, o pessoal insiste em distribuição de cesta básica, o pessoal insiste em sopão. Se você é presidente de alguma associação que já tem esse trabalho, deixa a presidência dessa associação comunitária, coloque outra pessoa para assumir, para isso não tá caracterizando e tá vinculado que você está usando em causa própria, em benefício de causa própria. Porque também, veja bem, se você já tem um programa que você trabalha na sua comunidade, ajudando pessoas, não tem problema, e não precisa parar. Agora, é igual o comunicador, né? Por exemplo, se Deus me livre, que eu não penso em nada de política, eu só gosto de mas tratar Deus não de política. precisa lhe livrar disso, não. É só você dizer se quer ou se não quer. Não, exatamente. E aí o que acontece? Eu não posso, né? No meio de uma pré-campanha, vou ter um período que eu vou ter que sair aqui do microfone. Perfeito. Porque eu posso, né? De uma maneira me colocar, né? E me promover e eu me colocar à frente, né? Não só de rádio e televisão, exatamente. Nós temos o caso de Datena. Isso, exatamente. O nome de Luciano Huck em outras eleições sempre foi ventilado também, né? Havia a possibilidade de uma candidatura. E nós temos vários outros comunicadores que realmente já participaram do processo de forma. A gente pode até citar, por exemplo, Marquinhos Dantas, né? Que foi candidato, um exemplo local, né? Perfeito. Então, também tem o espaço, porque você leva vantagem. Você está todo dia se comunicando ali com as pessoas, você está recebendo as demandas, né? Existe essa questão da denúncia. Isso. Você falou na pergunta anterior, terminei respondendo de outra forma, mas você pode estar denunciando na rádio, você pode estar filmando. Todo eleitor, partido político, pré-candidato, ele pode estar fazendo, pode estar denunciando e pode estar utilizando dos meios, né, cabíveis para poder estar apontando as irregularidades, os atos ilícitos, né, de pré-candidatos, que também nem todos, quando, né, a coisa vai afunilando, né, o prazo vai se esgotando de pré-candidatura, e aqueles que vão tendo dúvida ou não tiverem tanta certeza, um apoio do partido, que isso também é importante. Procure estar num partido que, de fato, coloque você numa condição de disputar e de que sua mensagem também chegue para os eleitores, né? Então, assim, não é só o candidato, não, o partido político, o pré-candidato, né? O partido político também tem que estar dando esse apoio, tem que estar falando, tem que estar levando informação, tem que estar dizendo, você pretende ser candidato a vereador? Você sabe qual é a função do vereador?
Isso. Você sabe o que é que o vereador faz? O que é que você pode fazer? Entendeu? Os partidos políticos também precisam dar esse apoio, né? E aí por isso que também eu entendo que já não é dado espaço para a mulher. E aí muitas querem participar, não sabem de que forma, então não leva conhecimento, não gera um debate, uma pauta positiva, vai chegar aí dia 8 de março, fica aquela conversa, aquele debate superficial, mas sem ser uma coisa propositiva. Eu acredito em movimentos, em atos legítimos, mas propositivos. Você tira uma cidade como Serra Talhada mesmo, Zé Paulo, que tem aí quase 93 mil habitantes, nós temos uma mulher apenas no legislativo, então é muito pouco, né? Então, assim, é algo que, como você colocou, concordo demais com sua fala, tem muitas mulheres que batalham, que lutam por sua comunidade. Aquela mulher que tá na rua e junta com os moradores para fazer um abaixo-assinado para um benefício de um esgoto na sua rua, no seu bairro. Então, todas essas mulheres aí que encampam lutas, né? Elas têm todo o perfil de entrar na política, né? De fazer um trabalho de uma parlamentar, né? Sem dúvidas. E é um clamor, eu acho, que a gente tem que ter. Nós temos mais mulheres hoje do que homens, né? A nível populacional. Então deveríamos ter também mais mulheres ali disputando na política, né? Com protagonismo, inclusive. Os números mostram que a população feminina no nosso país, ela chega a quase 55%, né? E enquanto isso, nós temos de representação feminina ocupando cargos eletivos, né? Seja no poder executivo ou no poder legislativo, de 12,5%. Certo? Essa era a última média, 12,5%. Veja que disparidade. Então, os partidos políticos ainda são organizados ou mal organizados, né? Por homens, né? Os homens ainda ocupam esse cenário. Então é importante uma mulher. Eu falei aqui acho que na última entrevista, a importância de 2 mulheres no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que de forma muito competente, certo? Bem fundamentado, mudou as decisões deste Tribunal Eleitoral de Pernambuco sobre as questões das candidaturas fictícias, da fraude à cota de gênero, certo? E depois dessa decisão, houve um efeito totalmente diferente do que acontecia anteriormente, né? E um olhar muito mais criterioso, sem ser aquela coisa, não sei, será que é mesmo, né? Não, foi mostrado ponto por ponto, prestação de conta, não confecção de material de candidatura, candidaturas zeradas, com votos zerados, né? Ou seja, a pessoa nem votou nela mesmo. Ela pode até por uma emoção errar o próprio voto, mas aí várias candidatas, todas zeradas, né? A prestação de conta similar, recebeu doação do partido e não utilizou desse fundo especial, né? De financiamento de candidatura, recebeu e não utilizou, devolveu, não confeccionou material. Veja, são muitos elementos, muitos fatos, né? De uma candidatura de alguém que não estava concorrendo. Isso, exatamente. Então, aí a questão da representatividade. 2 mulheres no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco fez com que tivesse um olhar diferenciado para esses acontecimentos e que as decisões hoje influenciassem até a nível nacional. Exatamente. Veja bem, então é importante a participação da mulher, aquela que de fato queira, então não se deixe ser usada, né? Apenas por manobra de outros, né? E que participe ativamente e que seja feita a sua vontade. Se assim quiser participar, participe, mas não se deixe levar. Muito bem. Zé Paulo, a gente conversou tanto que eu olhei aqui, meu amigo, falta só 12 minutos para 1 hora, então eu não tenho mais tempo para a gente bater mais, conversar mais, mas vamos ter muito tempo que a gente vai estar, para quem não sabe, o Zé Paulo é nosso
assessor jurídico aqui também da nossa emissora, da casa, nos ajudou muito em 2022 nas eleições. E vai nos ajudar bastante também nesse ano, né? Ele e não só ele, né? O nosso rapazinho lá, como é o nome, o Caio, né? O Caio Antunes, não posso esquecer. Meu primo, irmão, exatamente. Sócio, também tá nessa labuta aí. Exatamente. Eleitoral. Eu ia fazer uma brincadeira, mas ele não gosta não, viu? Mas tá, depois eu faço pessoalmente a brincadeira com ele. Vai mandar um abraço para ele. Ele gosta de brincadeira, né? Gosta, ele gosta mesmo. Então agradecer, a gente vai estar conversando muito, né? Vou precisar muito da ajuda do Zé Paulo, do Caio também, nesse período eleitoral. Então, obrigado mesmo, viu, Zé Paulo? Isso foi só um esquenta, a gente vai ter muita coisa para debater ainda, falar, né? E claro, tirar essas dúvidas também. A gente tem um público que também respira política, de pré-candidatos, né? De pessoas que vão colocar os nomes à disposição e que muitas vezes tem essa dúvida e a gente está aqui para ajudar também, né? A sanar essas dúvidas. Então, amigo, obrigado e agradeço demais ter sido o nosso primeiro entrevistado do ano, viu? Eu que agradeço, né? Fico lisonjeado com essa oportunidade de ser o primeiro entrevistado. E a gente já pode até anunciar que vamos estar com um quadro aqui, né? Isso, exatamente. Quinzenalmente, a cada 15 dias a gente vai estar trazendo sempre informações de pauta eleitoral. Logo a gente vai estar anunciando o nome do quadro e vai estar colocando isso aqui pro ouvinte, tá acompanhando da melhor forma, debatendo também acontecimento, porque não adianta a gente estar falando só da lei aqui. Isso, exatamente. Então, o que acontece no Congresso, pegar os exemplos, pegar os exemplos, os casos práticos, analisar, destrinchar aqui pro ouvinte e saber por que aqui em tal situação aconteceu de uma forma, em uma situação semelhante a decisão foi totalmente diferente. Então a gente vai estar aqui durante esse ano 2024 participando do processo eleitoral, levando informação ao ouvinte da Rádio Cultura, esse ouvinte que ele já está acostumado sempre com bom conteúdo, né? Com certeza, obrigado. E que não traz fake news, que é outra coisa também que a Justiça Eleitoral vamos falar muito sobre isso. Bate sempre muito forte na fake news, na desinformação. Se depender do TSE, tolerância zero para fake news, viu? Esse ano. Em 2022 apertou bastante e a tendência é continuar apertando, porque é um desserviço aqueles que trabalham e de uma forma geral, não vou falar, mas aquele que está no meio de comunicação, na rádio, na televisão, nos blogs, eu gosto de dizer que ele tem que trabalhar sempre com muita responsabilidade, né? Tem um amigo nosso, inclusive parceiro da rádio, que ele já ele chega por aqui. Por um pequeno descuido, ele sabe o que eu estou falando, que a gente conversou sobre isso, por um pequeno descuido, ele confiou numa matéria de um jornal de grande circulação a nível nacional, eu não me recordo se foi Estadão ou Folha de São Paulo, e ele repostou a matéria no blog dele e foi responsável também por ter repostado, mas porque ele confiou tanto no veículo de comunicação que ele também foi responsabilizado por essa repostagem. Então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Não é um desserviço, levar desinformação à população você não está prestando um bom serviço, você não está colaborando com o processo democrático, tá certo? Então ficar também atento, todos. E aí fica o recado para você, Tony, e para todos os seus colegas. E não adianta, não vista camisa partidária, o serviço de vocês é outro. Deve ser prestado, voltado para o eleitor, para o ouvinte, para aquele que quer não quer ser feito de massa de manobra. Exatamente. Paulo Neves, que é nosso consultor aqui comercial, tá mandando um abraço, tá dizendo aqui, parabéns aos amigos pela belíssima entrevista, tá acompanhando pelo YouTube. Paulinho parceirão, também nosso consultor, 2024 aí de muita paz, saúde, Paulinho, e vamos embora, vamos tocar em frente. Um abraço, valeu Zé Paulo, até a próxima oportunidade. A gente volta já.